Desde antes do início da guerra na Ucrânia, nós temos atualizado a situação desse conflito aqui no Manhã da Piedade. E hoje volta a falar conosco a professora e doutora em Direito Internacional, Maria de Lourdes Albertini, que já é nossa amiga e nós já chamamos ela de Lurdinha. Lurdinha, que alegria ter você de volta! Olá, Moninha, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Ludinha. Ludinha, a gente está caminhando e as coisas vão acontecendo. E vocês, e a última vez teve você e o professor Williander, profetas, né? É muito interessante conversar com quem entende mesmo, porque fala e acontece, fala e acontece. E eu te pergunto, Ludinha, agora, qual que é a situação atual que vive a guerra, nem sei se pode falar a guerra, o conflito da Rússia e Ucrânia? Bom dia, Moninha. Antes de mais nada, muito obrigada a você e o Tomás por me prestigiarem aqui, né, nesse canal que a gente gosta demais e acompanha sempre da TV Piedade. Olha, eu também gostaria de falar o seguinte, ser profeta de tragédias não é uma boa ideia não, né, Moninha? A gente fica um pouco angustiado com o que está acontecendo, infelizmente, né? A gente fica pensando em cenários e tentando buscar soluções para os problemas que estão acontecendo, sobretudo esses problemas humanitários. Acho que a fala do Papa Francisco ela foi fundamental nesse contexto, porque normalmente as mulheres, as crianças e os idosos são aqueles que mais sofrem toda vez que a gente tem um conflito dessa dimensão, né? A crise humanitária ela se abate muito mais violentamente sobre as mulheres, as crianças e os idosos, sem dúvida alguma. Sim, me diga. Eu gostaria também de ressaltar que quando começou todo o conflito, o presidente da Ucrânia ele decretou lei marcial, e essa lei marcial fez com que os homens ficassem lá, os homens entre 18 e 60 anos, e o resto deveriam deixar o território ucraniano. Os Ludinho, homens só te interrompendo, lei marcial, para as pessoas que não sabem o que é. É uma lei que se institui no contexto da guerra, no contexto do conflito, né? Ela estabelece uma série de parâmetros fora daquela lei que seria habitualmente usada pelo país. Entendi. Né? É uma lei de emergência, vamos dizer pra assim. Para aquele momento. Para aquele momento, isso. É uma lei dramática. Nós nunca gostaríamos de passar por um momento em que o Estado, o governo precisasse decretar uma lei marcial, não é? Entendi. Sim. E o que ocorreu foi isso, né? Então as mulheres elas começam a sair carregando seus filhos no colo. Algumas mulheres ficam como combatentes, né? Aquelas que querem estar ali. Outras ficam para prestar auxílio, né, aos feridos, aos soldados, cozinhando e prestando toda a assistência necessária naquele contexto ali, não só para os ucranianos. Esse espírito de solidariedade, né, é uma coisa muito importante que a gente tem que destacar. Tem cenas que são muito comoventes também. Eu normalmente não gosto de publicá-las para não dramatizar mais a tragédia, vulgarizar a tragédia, mas a gente tem visto cenas do tipo mulheres dando alimentos para os soldados russos também, famintos, né? Ainda que seja o inimigo, vamos dizer assim, né? Então, o feminino, nesse momento, ele é fundamental, sem dúvida alguma. Enfim. Verdade. Né? Ô, Lurdinha, já de novo te interrompendo, porque as coisas vão chegando aqui. Não, me interrompa, viu? No começo eu falei do conflito ou guerra, guerra-conflito. O Putin não quer que fale guerra. A gente fala guerra ou conflito? Porque é uma diferença somente de nomenclatura? Não, é uma diferença técnica. Nós temos um conflito. Para nós, professores do direito internacional, só se tornará guerra se for autorizada pelo Conselho de Segurança e em legítima defesa. É por isso que para a Ucrânia isto não é uma guerra ainda, e isto é uma guerra para o Putin, porque na guerra de narrativas, na guerra de versões, ele alega que ele estaria atuando em legítima defesa. Mas a ONU, assim como a União Europeia, assim como todos os demais países que, de alguma forma, discordam dessa atuação internacional do Putin, não concordam com essa argumentação. Na verdade, nós consideramos que ele vem cometendo alguns crimes contra a humanidade, alguns crimes de guerra, e ele viola
a integridade territorial, ele viola a autodeterminação da Ucrânia. Uhum. Bom, voltamos então, Lurdinha. E aí a preocupação dessas mulheres, dessas mães que deixam a família e que separa, né? São cenas muito dramáticas, elas largam seus filhos, elas largam seus maridos, elas largam seus amigos, todos aqueles que são pessoas muito queridas, e elas precisam, sair do território, porque elas, além de ter que proteger aqueles que são pequenos e aqueles que estão se deslocando por aqueles corredores humanitários, alguns que tenham acontecido e outros que a própria Rússia não tem respeitado, elas precisam se proteger também, né? É uma das armas de guerra mais brutais, mais violentas que existe, é justamente estuprar as mulheres, agredir as mulheres nesse contexto do conflito. Isso aconteceu dramaticamente, por exemplo, na África, né, ali na Guerra dos Grandes Lagos, Congo, Uganda, em que as mulheres elas foram brutalmente estupradas. Também durante a Segunda Guerra Mundial isso aconteceu, tem relatos, são os relatos mais repugnantes, na minha opinião. Claro, alguém pode dizer, mas ela é mulher, mas eles são repugnantes. Eu acho que todos nós, filhos, netos, pais, nos sensibilizamos também, né, quanto a esta fragilidade, infelizmente, que no contexto da guerra ocorre com as mulheres, né? É muito triste, é repugnante mesmo, é muito triste. E o Papa Francisco continua atuando, né? Sem dúvida, ele como, na minha opinião, um grande mediador desse contexto, alguém que pode, sem dúvida nenhuma, tem todas as competências para fazer esta congregação, né, mundial, no sentido de pacificar este conflito, né Maninha? Uhum. Lurdinha, qual o papel das mulheres na diplomacia? Então, esse é o outro papel que a gente tem assistido um protagonismo muito grande feminino. A começar pela representante dos Estados Unidos na ONU, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, né? A Linda Thomas Greenfield, uma mulher negra, e que galgou, ela, filha de uma cozinheira, galgou aí uma posição de extrema importância, a representante de um dos maiores países do mundo, numa organização intergovernamental tão fundamental para resolver este conflito, ou pelo menos para tentar mediar as partes deste fórum internacional fundamental para o conflito. Então, a gente destaca ela. Eu queria destacar também a chefe da União Europeia, a Ursula von der Leyen, cujas falas têm sido muito duras e ela tem sido até muito criticada por alguns colegas por conta de suas falas, mas ela é uma mulher, mãe de 7 filhos, Moninha, e que ocupa hoje a chefia de uma organização internacional que congrega 30 países, né? Então, é uma responsabilidade internacional muito grande. A chefe do Banco Central Europeu também, Christine Lagarde, né? A Michelle Bachelet, que é a chefe do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a gente tem tido hoje, sem dúvida alguma, um protagonismo muito, muito importante das mulheres. Eu queria chamar aqui a Angela Merkel, ou Angela Merkel, que foi a chefe da Alemanha, né? Ela foi a primeira-ministra da Alemanha, né, por mais de 13 anos, mais de 15 anos. Agora, o período dela no governo eu não sei ao certo, mas ela ficou um período longo e eu acho que ela é uma das grandes responsáveis por ter atrasado um pouco esse conflito que está acontecendo na Ucrânia. Uhum. Então, é muito interessante quando coloca mulher, principalmente quando já é mãe de 7 filhos. Você pode ter certeza que no final do dia está todo mundo de banho tomado, comido já, de pijama, pronto para dormir, dente escovado, não é assim, Lurdinha? Travamos? Travamos, gente. Mas é tão importante conversar isso e a Lurdinha daqui a pouco volta. Voltou? Você me ouviu? Sim, voltei. Agora estou. Você ouviu eu falando? Travou outra vez. Bom, tá caminhando para resolver programa ao vivo, né, gente? Mas a importância disso, né? Uma mulher que é gestora de um lar, que tem tantos filhos, que bota ordem na bagunça, a mulher que consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. E quando a gente vê essas mulheres no poder, não é questão de mulher empoderada, mas que caminha junto,
caminha junto dos homens, ao lado dos homens, caminhando junto, né? Ninguém está acima de ninguém. Lurdinha, voltou? Voltou? Voltei. Você ouviu o que eu falei? Sim, uma parte eu ouvi sim, que eu estava te acompanhando aqui pelo YouTube, que apesar de um delayzinho eu ouvi. Exato. E ela tem ao lado dela um marido, o pai dos filhos dela, que está com ela aí esses anos todos e que é também um homem, um cientista importante, médico, e está ao lado dela ali. Eu estou falando da presidente da União Europeia de novo, cujas falas, repito, têm sido muito duras, viu, Moninha? Alguns têm feito muitas críticas, mas às vezes a função pode exigir da pessoa certos comportamentos. Eu não quero julgar aqui nesse momento, não acho que não é a oportunidade para fazer isso, depois nós podemos fazer essas críticas, né? É verdade. Aqui, Lurdinha, no seu ponto de vista, a Rússia está recuando? Não. No meu ponto de vista, a Rússia não está recuando, ela está sofrendo as sanções mais graves que já foram impostas a um país na história da humanidade, eu posso dizer assim. Sem dúvida, essas sanções, como eu já disse anteriormente em outros programas, terão efeitos adversos para o mundo inteiro. Afinal de contas, a gente vive num mundo globalizado, de economia interdependente. Então, tudo o que acontece ali naquela região vai repercutir, sim, em todos nós, infelizmente, não é verdade? Porém, sabe, Moninha, eu acho que ela está tentando negociar, mas eu acredito que ela quer instaurar ali na Ucrânia um governo vassalo, ou seja, a intenção dela é pressionar o máximo possível para que o governo atual da Ucrânia caia e ela possa fazer, então, da Ucrânia um Estado vassalo, repito. Tá, né? O que é Estado vassalo, governo vassalo, servidor? O vassalo vem de ser serviçal? É nessa ideia mesmo, é um termo técnico do direito internacional que se refere a um país que, na verdade, está submetido ao outro, mas, teoricamente, tem um governo fantoche ali, eu vou usar uma terminologia que não é minha, são dos colegas das relações internacionais, mas que trabalham e atuam sempre subservientes a outro Estado. Lurdinha, 15 dias de conflito. Pois é. Distante, né, Moninha? Você acredita em alguma solução nos próximos dias? Eu acredito sim, Moninha. Eu acho que a situação está ficando cada vez mais grave, né? Eu acho que existe uma ameaça nuclear real, mas quando a gente fala em ameaça nuclear, hoje os armamentos nucleares eles são de diversos tamanhos e de diversos potenciais ofensivos. Isso seria uma grandíssima tragédia, mas este é um ponto de negociação dramático que a Rússia tem na mão, né? Que o Putin tem na mão. Eu não quero atribuir toda a responsabilidade ao povo russo também, por isso que eu quero sempre delimitar isso. Agora, veja bem, se você estivesse conversando comigo, Moninha, na sexta-feira eu teria falado outra coisa. Eu estou dizendo isso porque os fatos eles estão se modificando de forma muito rápida, sabe? Então, a gente assistiu ontem, né, a Corte Internacional de Justiça, na primeira audiência da Rússia, e eu conversava com um colega do direito internacional falando que um professor de direito internacional francês chamado Alain Pelé, ele renunciou, né, a defender a Rússia na Corte Internacional de Justiça, que está sendo acusada de genocídio pela Ucrânia, né? Então, essa atuação internacional dos organismos intergovernamentais, também de organismos não governamentais, essa coalizão internacional vai forçar, sem dúvida nenhuma, uma solução. Eu não sei se vai ser a melhor solução. Agora, a história nos mostra que outros conflitos que se tornaram, que se prolongaram muito tempo, se tornaram crônicos. E é isso que nós mais tememos, Moninha. Já há impactos sentidos diretamente no Brasil? Já. Eu acho que sim. Nós já vamos sentir impactos diretamente na questão do petróleo, né? Porque os Estados Unidos ontem disseram que não irão mais comprar nem petróleo da Rússia. A Rússia, então, ela vai perdendo cada vez mais mercado no que tange à venda do petróleo, e isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar o preço dos combustíveis no Brasil. Também nós vamos sentir o preço do trigo.
a despeito do Brasil não comprar trigo da Rússia, nós vamos sentir o impacto do preço do trigo, porque o trigo é uma commodity agrícola, ou seja, o preço do trigo é formado no mercado internacional. E isso vai impactar o nosso trigo também. E, consequentemente, todos os produtos que são produzidos com trigo. O pãozinho da manhã. Sim, né? Exatamente. Eu acho que algum impacto terá sim. Olha, o impacto é preciso ser dito. Funciona da seguinte maneira: o trigo vai oscilar de preço e diretamente no consumidor, se o pãozinho custa R$1, vamos dizer assim, aliás, esse pãozinho meu tá caro aqui, né, Moninha? Tá caro nosso pãozinho. Tá caro, né, Moninha? Já botei ele muito caro. Mas só para a gente trabalhar com um número redondo. Se o pãozinho custa R$1, ele vai custar R$1,20, entende? Ele vai custar R$1,50. É um impacto considerável. Não vamos dizer que ele é um impacto desprezível, né? Exatamente, 20%. Mas é um impacto importante, mas ele também, eu não espero uma inflação absolutamente descontrolada de preços, não, ao consumidor, né? Ao consumidor. Entendi. Eu não sei se foi claro. Claríssimo, claríssimo. A gente não pode desprezar, mesmo porque é pequeno o valor, mas é aquilo que você está falando, considerável. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? E cuidar e rezar muito, que Deus tenha misericórdia que esse conflito termine o mais rápido possível. Ludinha, é sempre uma alegria ter você aqui. Nossa, alegria. Nós vamos te chamar mais um tanto de vezes. Eu estou sempre à sua disposição, Moninha. Estou aqui com você. Ô, Ludinha, muito obrigada. Eu queria as suas considerações finais. Esperemos, né, que toda a diplomacia, todas as organizações internacionais, os chefes de Estado tenham lucidez, né, para poder trazer este conflito para um bom termo. E quando eu quero dizer bom termo respeitar a autodeterminação da Ucrânia, respeitar a integridade territorial da Ucrânia e tentarmos, né, resgatar aquela população que está tão massacrada e tão sofrida, que já vai para quase 2 milhões de refugiados. Eu vou repetir o que eu falei no nosso último bate-papo. Pode repetir. Somos seres humanos, Moninha, somos seres humanos. O mundo tem que se olhar de forma mais global em termos de humanidade, né? Eu acho que é por aí. É por aí mesmo. Ludinha, muito obrigada, né? Você ter parado seu tempo para vir conversar com a gente. Deus abençoe muito você, sua família, viu? Amém. Até a próxima. Amém, até a próxima. Lembrando, gente, aqui, ó, o Instagram da Lurdinha tá aqui. Maria de Lourdes Albertini. Entra lá, você vai aprender tudo, entender tudo. E se tiver dúvida, pode mandar para ela.